Fala pessoal, beleza? Quem já tá ao vivo aí comigo, já manda uma mensagem. Tomar uma aguinha aqui, né? De costume, tem que manter o corpo hidratado. E quem tiver aí, já senta o dedo no like, que a gente vai começar a fazer essa. Deixa eu só configurar aqui o negócio aqui, ó, silencioso. Eu. Lúcia Couto está ao vivo aí com a gente. Quem quer que eu refaça a arte, já manda aqui nos comentários o arroba. Karen Lorena, dessa maneira que você botou aqui, eu não achei não. Então vamos dar uma olhada aqui nessa La Chapa. La Chapa 262. Beleza. É uma hamburgueria que você tem? Uhum. Uhum. É, você utiliza bastante fotos, né? E também com esses aqui já tem uma postagem mais diferente, que já tá mais interessante. Uhum. Beleza. Então vamos pegar aqui até uma que você tenha feito, talvez essas pretas. Aqui tem o combo La Chapa, 3 X-Bacon, mais o refrigerante. Então vou pegar essa aqui para refazer, que eu achei que tá bem legal. E vai dar para dar um resultado interessante. Então, só deixa eu ver aqui se está o plugin do Instagram ativado. Acho que não tá. Vou ter que tirar um print aqui. Deixa eu ver. Foi. Beleza. Vou abrir aqui agora o Canva. Vou vir aqui criar um novo design. Post para Instagram. E aqui vou colocar o post, que vai servir de referência para a gente fazer, né? Então o que a gente pode ver aqui nessa postagem? Ela utiliza fontes muito pequenas, tem três tipos de fonte, se contar com o logo dá quatro fontes diferentes, então já tem demais, e não utilizou as margens. Então a gente poderia aproveitar melhor, né, todo o tamanho da arte para dispor melhor os elementos, ou até mesmo sem colocar as informações ou colocando de maneira de um carrossel, fazer alguma coisa diferente. Então, muito bem. Eu acho que você tenha pego uma imagem na internet, né? Aparentemente parece. Então também eu vou pegar imagens novas na internet de hambúrguer 3x. Será que aparece? Não, egg bacon. Egg bacon. Vamos procurar aqui então. Vou vir em ferramentas, cor transparente. Vamos ver se a gente acha com fundo transparente aqui com uma imagem melhor, né? Então aqui, vamos ver. Tá com uma imagem, mas beleza, ainda não. Esse aqui tá mais bonito. Eu vou trocar aqui para o tamanho da imagem, deixar grande, para ver se aparece algum maior. Ó, esse aqui já tá bem melhor. Então vamos pegar esse aqui. Vou só copiar a imagem, voltar aqui no Canva e vou adicionar uma nova página. Aqui, vou dar um Ctrl V. Muito bem, colou. Colou. Então o que a gente pode fazer aqui? Primeiro eu vou colocar, como você está utilizando bastante fundo preto, porém esse fundo preto ele não tem nenhuma textura, ele é 100%. Então
vamos tentar trabalhar com uma textura que vai dar uma ambientação aqui nesse seu produto. Então, beleza. Vou apertar aqui a letra R do teclado, R de rato, e vou aumentar aqui esse meu retângulo com o Alt. Vou selecionar a cor dele e vou selecionar o preto 100%. Agora posso clicar no botão direito e vou mover para trás. Muito bem. Vou vir aqui em arquivo e vou mostrar as margens. Por quê? Para eu poder, né, não fazer com que o meu texto ultrapasse toda essa limitação que a margem tem, para ficar mais harmônico e mais interessante. Aqui, como a gente não tem o logo, deixa eu só ver aqui no perfil dela se tem o logo aqui, para que a gente consiga. Bom, tem aqui. Então, eu vou tirar um print aqui, para a gente poder colocar aqui dentro. Vou dar um Ctrl V. Vou vir aqui em elementos. Como o logo é redondo, redondo, então eu posso colocar aqui, né, enviar para trás e colocar dentro dessa minha máscara. Vou dar 2 cliques e vou aumentar o tamanho dela. Olha só como é que já fica. Então, se caso você receba um logo, bom, se bem que está com uma qualidade bem ruim, mas beleza. Dá para deixar aqui, dá para usar tranquilamente. Bem pequenininho, ficou bem ok. Muito bem. Então, a gente já está com o logo centralizado, posição, está ao centro, show de bola. Vamos aqui em fotos ou em elementos para a gente pesquisar alguma textura diferente. Então, nesse caso aqui, ó, vou pesquisar por textura black, ver se aparece já alguma coisa com um segmento de escuro, né? Mais preto. Vamos ver. Eu quero procurar na versão gratuita, pensando que muitas pessoas não têm o Canva Pro. Então vamos pesquisar aqui na versão gratuita. Beleza? Tem aqui, só que está um pouco branca demais. Tem essa outra que também tá. Mas vamos tentar modificar a cor dela utilizando os efeitos que a gente tem aqui. Por exemplo, Color Mix e esqueci o nome agora. Duotone, né, que a gente utiliza bastante. Então vou voltar aqui e vou utilizar uma grade. Tá? Por que eu utilizo a grade? Porque daí eu consigo mover para frente, para trás, sem nenhum problema, assim como eu estou fazendo. E como é que eu faço isso com os comandos do teclado? Eu seleciono o Ctrl e no meu teclado, do lado do P, do lado direito, tem o acento de crase. Então eu seleciono Ctrl, crase, e ele envia para trás. E tem, do lado desse botão do crase, tem um colchete, ou uma chave. Então eu também aperto e ele traz para frente. Então eu consigo ter muito mais, reduzir o tempo de criação só por causa desse atalho. Senão eu deveria clicar no botão direito, mover para trás, clicar no botão direito, mover para trás. E isso gera pequenos tempos que você gasta ali que não precisaria, né? Então beleza. Vou vir aqui em efeitos, Duotone e pode clicar em qualquer cor aqui, tá? Vou clicar nessa primeira. Porque é aqui que a gente consegue trocar as cores dela. Então, veja só que até de preto a gente poderia deixar num outro tom, né? Olha aqui, ó. Tá vendo que a gente manteve a textura? Se você aproximar bem, a gente pode ver que a textura permanece, ó. Isso dá uma diferença na arte gigante. Então, vamos manter aqui. Mas antes disso, vamos clicar aqui nessa nossa textura e vamos bloquear. Mas beleza. Só para avisar aqui, ó, por que eu coloquei esse fundo preto, sendo que eu botei a imagem na frente. É que caso não tivesse ficado da maneira que eu quisesse, tivesse ficado muito forte a textura, alguma coisa, eu poderia adicionar uma transparência nessa parte da frente, que daí ele pegaria a cor de trás. Se ele não tem essa cor de trás, olha só como é que fica quando eu coloco transparência. Ele fica esbranquiçado. Então, por isso que tem que ter essa base para que você consiga mexer da maneira correta.
Então vamos ver aqui, ó, quais são as combinações, né, de fontes e quais são as informações que ela precisa colocar. Então, beleza. A gente já sabe que ela precisa colocar 1 litro de refrigerante, 2 litros, e os 3 hambúrgueres aqui para demonstração, né? Dizendo que é a promoção. 3 egg bacon mais Pepsi 2 litros. Muito bem. Então, vou apertar o Alt e vou arrastar para o lado aqui. Ó. Desse jeito, a gente consegue arrastar também para o outro lado. Aqui, ó, para esse lado. Vou selecionar os dois e vou... Você lembra aquela tecla de atalho para mover para trás, como eu falei? Então, vou adicionar esse atalho para que a gente consiga mover para trás. E vou diminuir um pouquinho dessa maneira aqui. Então, veja só como já está ficando bem mais interessante essa nossa arte. Só aplicando ali uns conceitos básicos, né? De alinhamento, de utilizar imagens com uma qualidade boa, de fazer uma textura, já vai dando um outro ar para a arte, né? Então, isso a gente já consegue ver explicitamente o que está acontecendo. Vamos procurar agora já o refrigerante 2 litros Pepsi. Como que a gente faz as pesquisas de imagens em PNG no Google de maneira mais fácil? Você vem aqui em imagens, vem em ferramentas, tipo, seleciona, vem em cor e seleciona transparente. Então, já de cara vai aparecer diversas imagens que já estão em transparente, com o fundo transparente e que você consegue utilizar tranquilamente. Então, vamos procurar aqui alguma que esteja com uma qualidade boa e com um fundo transparente. A gente pode ver que tem muitas que estão com o tamanho muito pequeno. Ó. Quando a gente coloca o mouse em cima, a gente pode ver que está 292 pixels por 292. E isso é uma dimensão muito, muito, muito pequena que prejudica também se você vai fazer a sua arte. Então vamos tentar achar aqui a de 2 litros. Aqui já está de 300 por 500, já está um pouco melhor. E essa aqui está 1000 por 1000. Mas ela está um pouco opaca. Vamos descer mais um pouquinho. Ou, outra coisa que eu costumo fazer também é tirar algumas especificações, deixar só refrigerante Pepsi, tirar o 2 litros, mudar a maneira que você pesquisa, que isso dá diferença na hora de você realmente fazer a pesquisa. Às vezes aparece um produto que não estava aparecendo antes. E isso é normal. Então vamos ver aqui. Ó, apareceu esse 600 por 600, mas está com uma qualidade ruim ainda, né? Aqui 600 por 600 está com uma qualidade boa. Então vou copiar ele, vou voltar aqui no Canva e vou colar. Muito bem, já está com uma qualidade bem melhor. Então aqui eu vou adicionar e vou mover ele para trás. Assim. E vamos ter que dar uma diminuída para que a proporção entre né, os objetos aqui fiquem mais interessantes. Aqui eu vou ter que bloquear esse fundo para que quando eu mova uma imagem, ele não troque de lugar com o fundo. Isso acontece bastante também. Beleza? Muito bem. Lá no meu Instagram, eu já mostrei como que a gente faz para criar sombras com o Photopea. Tá? Então, eu já tenho umas sombras aqui salvas. Deixa eu ver se não vai dar um bug aqui, porque esses dias estava dando. Ó, tá dando esse problema aqui no meu Canva, não sei porquê. Talvez porque tenha sombras demais. Mas eu vou tentar clicar aqui em alguma, ver se vai dar certo. Aqui. Ó, essa aqui. Eu queria adicionar uma maior. Sombra. A gente pode... Eu vou ver aqui se eu tenho Drive. Não. Eu não sei por que está acontecendo isso no meu Canva. Hoje, eu percebi isso hoje e eu não consigo selecionar as sombras que eu quero. Mas nesse caso eu vou utilizar essa aqui, tá? Muito bem. É importante a gente adicionar sombras assim. Quando são sombras bem simples de fazer, se você
Até pode pesquisar no Google também. Fica bem tranquilo, tá? Já se você quer fazer alguma fonte, uma sombra mais complexa, daí é realmente só com o Photoshop você conseguiria fazer esse tipo de sombra. Agora vou fazer uma sombra aqui entre os produtos, que seria entre um hambúrguer e outro, né, para dar um efeito mais interessante. Então eu vou vir aqui em elementos e vou pesquisar por blur, tá? Blur é um tipo de sombra que a gente consegue trocar a cor. Aqui, ó, só com um clique você já consegue trocar a cor. Então eu vou deixar essa sombra entre um hambúrguer e outro, assim, dupliquei, que isso também dá uma diferença bem interessante aqui na sua arte, quando você estiver fazendo ela, né? Muito bem. Então posso deixar aqui alinhado os dois, né? Por mais que eu tenha aqui esse refrigerante que está lá, que está mais alto que os outros, é interessante que eles estejam tão centralizados no meio, que dá uma diferença bem legal assim na parte de diagramação da postagem, tá? Muito bem, então só vou verificar aqui se está tudo certo nesse logo. Acho que está ok. Beleza. Vamos ver agora as informações que a gente consegue escrever aqui. Combo La Chapa. Muito bem. Então, vamos escrever aqui. Vamos botar aqui, ó. Combo La Chapa, né? Muito bem. Agora a gente vai escolher uma fonte que combine mais com esse segmento de hamburgueria. São fontes normalmente, claro que você não precisa seguir esse padrão, mas são fontes com uma serifa mais grossa, né? O que são serifas? Sabe aqueles traçadinhos nas pontas das palavras? Fica só um detalhe. Então, essas fontes com esse traçado mais grosso se chama slab serif, tá? Então, pesquisando aqui você já vai encontrar diversos tipos de fontes que estão nesse segmento. Então vamos dar uma procurada aqui. Essa aqui é a Alpha, essa aqui é a Tarif. Vamos usar essa Alpha aqui, por quê? Porque a gente consegue fazer com que ela fique inclinada também. Então nesse caso, eu vou utilizar uma inclinação para poder deixar aqui o combo La Chapa em duas linhas. E quando a gente faz uma inclinação de palavra, é interessante que essa palavra permita que você deixe ela inclinada para o lado, tá? Porque daí fica mais... Bom, eu não vou tentar fazer aqui um exemplo. Aqui, ó, vou colocar aqui e vou tirar o itálico. Olha como a fonte só parece que foi deitada, assim, ela não está seguindo essa inclinação que você fez na fonte. Então, se puder, escolha fontes que permita que você faça, que utilize o itálico, tá? Então aqui, como a gente tem esse refrigerante que está ocupando uma altura maior na arte, a gente pode deixar essas informações aqui na lateral, tá? E a gente vai pegar as outras informações. Eu percebi que tem informações de endereço, valor e ingredientes. O endereço a gente pode deixar ele mais aqui no topo, ultrapassando a margem, tá? Porque são informações são importantes, mas elas podem ficar fora sempre quando é validade, talvez endereço, alguma especificação, você pode deixar ele um pouquinho menor, fora da margem, tá? Nessa situação. Então, beleza. Vamos ver aqui qual é o endereço. Então, vamos escrever aqui. Endereço. Vou tirar esse itálico. E para escrever esse texto, a gente também vai trocar o tipo de fonte, né? Para a gente poder escrever e dar uma legibilidade melhor na nossa leitura. Então, vou escolher aqui uma fonte corporativa nesse segmento, que são fontes mais arredondadas e mais fáceis de ler quando a gente diminui ela bastante. Então, vou tentar utilizar aqui alguma que seja na versão gratuita, para que você também consiga utilizar aí na sua casa, se você for refazer essa arte. E também lembrando que caso você refaça essa arte aqui apenas para estudo, né, para colocar na prática mesmo, você me marque para que eu consiga ver que realmente todos os conteúdos que eu passo aqui te ajuda de fato de alguma forma e leva você a outro nível, né, que você não estava, com uma qualidade melhor nas suas artes.
Muito bem. Eu acho que vou escolher essa aqui. É a Mary Water Sans Bold. Muito bem. Vou escolher ela aqui e vou colocar Rua Tapuias 44, Providência. Muito bem. Aqui no número eu vou colocar... Deixa eu ver se vai dar aqui o número. Não deu. Então eu vou deixar só 44. Não deu o caractere de número na fonte. Província, e tem mais uma informação. Que é em frente à praça da igreja Nossa Senhora da Conceição. Muito bem. Então eu vou pegar esse texto aqui, vou dar um Ctrl X, que daí eu recorto ela de uma vez por todas, e vou adaptar essa arte, esse texto agora aqui para cima, tá? Muito bem. Agora, como eu já estou aqui com os meus dois textos, com a localização do lugar, né, onde funciona essa hamburgueria, falta a gente colocar os ingredientes que estavam lá e também o valor. Então, eu vou colocar, e mais essas informações aqui, né, de bacon, 2 litros e tudo mais. Então, vamos ver como que a gente consegue encaixar todas essas informações aqui dentro, de maneira que fique menos poluído visualmente possível, né? Porque são bastantes conteúdos, é bastante conteúdo, na verdade, para a gente colocar em uma arte só. Se fosse enviado para um cliente através do WhatsApp, através de algum outro canal, sim, através dos stories, seria interessante a gente fazer ele no tamanho maior, né? Fazer ele mais alto, assim a gente consegue colocar mais informações. Então vamos escrever aqui quais são os ingredientes. Pão, bife de hambúrguer, presunto, mussarela, ovo, bacon, bacon, milho, batata e tomate. Muito bem. Então já está aqui os nossos ingredientes. Vamos voltar aqui. E nesse caso, eu não sei até que ponto é... Bom, é importante sim, né? Então eu vou colocar ele alinhado aqui com o nosso lachap. Ou não. Vou deixar ele alinhado com o bacon, né? Então vamos escrever aqui o resto do texto. Tem o valor, então a promoção é o seguinte: 3x egg bacon mais Pepsi 2 litros. Então aqui mais Pepsi 2. Esse aqui eu vou deixar só 2L. Dá para saber que 2L significa 2 litros, né? Aqui no logo a gente pode ver que ele utiliza um amarelo mais puxado para um laranja. Então a gente pode tentar ir nesse segmento aqui de cor para utilizar nas letras também. Aqui, ó, o próprio Canva, quando você adiciona uma foto, ele rasteriza essa imagem ali e pega as paletas de cores que estão nessa imagem. Então aqui de padrão ele já pegou até o amarelo que está no logo. Isso facilita bastante a nossa vida aqui, né? Para não precisar ficar selecionando a corzinha. Então ele já faz isso para a gente. Muito bem. Eu vou colocar aqui a outra informação que falta, que é a do valor, e que daí a gente vai começar a organizar isso aqui, tá? Então aqui a gente pode ver que é R$ 49. R$ 49 redondo. Poderia ser R$ 48,90, né? Para dar uma sensação que é mais barato ainda. Então vamos colocar aqui 49. Sempre quando é preço, eu particularmente aprendi a colocar assim, com centavos menores, tá? Dá uma sensação de que algo é mais barato. Então,
Por que que eu... Ninguém me falou, eu acho que fica. Então, antes que alguém pergunte de onde é que eu tirei isso. Mas fica bem legal. E vamos colocar aqui, né, o R cifrão. Porque são R$ 49, né? Não são 49 dinheiros. Dinheiros qualquer. Então, vamos colocar aqui 49. Esse combo lá chapa, talvez a gente vai deixar para trás. E vamos trabalhar com o principal, que é aqui, ó, 3x-egg mais Pepsi por R$ 49,90. Olha a diferença aqui, ó. Talvez esse combo lá chapa nem precisaria. Tô pensando ainda, eu acho que não precisaria. Né? Porque já tá dizendo ali 3, né? A pessoa já está identificando que é um combo. Que é uma junção de produtos ali que por R$ 49,90. Então, eu acho que não precisaria. Vamos ver aqui. Aqui tá os ingredientes, né? Deste produto. Então, vamos ver se colocando ele aqui embaixo da descrição não fica interessante. Porque daí a pessoa já lê, vamos supor assim, a pessoa tá lá, ela se interessou. A primeira coisa, tá? Ela pensa, o que que vem nesse bacon, né? Nesse 3x egg bacon. Então, colocar ali próximo à informação do produto fica mais fácil da pessoa entender, já ir direto ao ponto. Porque por mais que tivesse, por exemplo, aqui no cantinho, talvez ela não enxergaria. Né? Então, assim eu acho que tá interessante. Eu não colocaria esse combo La Chapa, tá? Porque já tem bastante informação e assim já ficou bem interessante nossa postagem aqui, beleza? O que a gente pode colocar mais agora? São os elementos. Vou deixar um pouquinho menor aqui e vou deixar alinhado aqui entre a bordinha e entre a margem. Assim dá um espaço aqui entre o bacon e a frase de cima. Eu vou colocar agora alguns elementos. O que a gente pode colocar aqui? O próprio hambúrguer pode ser de elemento, o refrigerante, o bacon, né, como a gente está falando de bacon. Então eu vou ver aqui no próprio Canva se ele possui algum bacon em PNG já que a gente consiga colocar de maneira gratuita. Eu quero uma versão gratuita. Vamos ver se a gente encontra. Se não apareceu aqui nas primeiras fotos, provavelmente não tem. Então eu vou procurar aqui por bacon PNG. Vou vir aqui em ferramentas, cor e vou colocar transparente. E vou pesquisar aqui esse bacon com fundo transparente. Vamos ver o que a gente consegue achar. Aqui eu acho que vai ficar melhor para a gente recortar lá no Canva do que essa aqui, porque ela está muito próxima uma da outra. E aqui já está um pouco mais distante. Então, vou copiar essa imagem, vou voltar aqui no Canva e vou colar. Colei. Por que eu falei que dava para a gente recortar melhor? Porque a gente consegue fazer só isso aqui, ó, e já fazer o recorte dele. Então eu vou dar uma giradinha aqui de leve. Vamos colocar aqui esse elemento de bacon no nosso post. Muito bem. Aqui. E vamos girar aqui novamente também esse. E deixar um pouquinho menor ele. Vamos ver como é que vai ficar. Ok, muito bem. Nesses que estão bem próximos, a gente pode colocar um ajustar e colocar aqui um desfoque nele. E nesse que está um pouquinho menor, a gente também pode adicionar um desfoque. Muito bem. Outra coisa que eu venho adicionando também nesses elementos, que eu até agora não vi quase ninguém usar, mas dá uma diferença bem interessante, que é a própria sombra aqui dentro, ó, em Shadows. Vou ver tudo
shadows, a gente tem as sombras projetadas, né? Sombras de curva, página levantada. Então, vou tentar adicionar essa sombra aqui, ó, de sombra projetada. Vou verificar aqui se é a direita, abaixo à direita, acho que está ok. Distância, vou deixar aqui num 5. Ver qual que é o ângulo melhor. Menos 3. Transparência, vou deixar 57. E o desfoque, vou deixar em, deixa eu ver, 6. Muito bem. Eu poderia muito bem, né, pegar aqui, apagar esses. E então, agora, depois, aumentar não, né, duplicar esse mesmo bacon, porém com a sombra, que dá um efeito muito bacana aqui. Parece que o bacon ele acaba encostando, ele dá uma sensação de profundidade na arte, e isso fica bem interessante, né? Olha que massa que fica. Aqui na parte da esquerda eu vou verificar aqui em ajustar, e aí vou colocar mesmo assim um desfoque e aplicar os desfoques que eu tinha colocado antes de aplicar a sombra. Nesse aqui eu vou deixar um pouco maior, aqui, muito bem. E aqui esse bacon eu vou deixar um pouquinho mais para baixo, e esse de trás também. Aqui, muito bem. Agora eu vou vir aqui em arquivo, vou tirar as margens, vou vir aqui em baixar. Vou baixar primeiro uma, depois outra, para não precisar descompactar. E a gente vai ver como é que ficou, né, esse nosso post aqui. Baixei o 2. Agora eu vou baixar o 1. Baixei. Tá baixando, na verdade. Vou vir aqui em Home e vou colocar um tamanho personalizado. E vou colocar aqui 1080, 2160 por 1080 de altura. E vou adicionar novamente, né, essas nossas postagens aqui que a gente tinha. A primeira que eu peguei de referência lá do perfil. E a segunda aqui do post que a gente fez ao vivo. Então, veja aqui se só respeitando as margens, colocando uma textura no fundo, os elementos, utilizando as fontes corretamente, colocando, adaptando da maneira melhor possível todas essas informações que a gente tinha, se não deu uma diferença bem interessante aqui na nossa postagem. O que você acha? Qual que você acha que chamaria mais atenção? Qual que você acha que ficou mais profissional? E foi simples. Eu só acabei demorando aqui porque eu fui fazendo o passo a passo, né? Fui mostrando devagar para que você consiga entender e o porquê que eu estou fazendo cada coisa, né? Por que eu estou utilizando cada ferramenta? Duotone, desfoque, aplicar sombra, aplicar a palavra em itálica, utilizar fotos com qualidade boa, já, que isso faz uma diferença tremenda. Então, o que você achou aí, você que está assistindo até agora? Deixa eu ler novamente ali. O fundo preto com a imagem do refrigerante ficou um pouco escondido ou só impressão minha? Cara, eu acho que tá bem ok. O que pode acontecer é que na tela do seu celular esteja aparecendo de uma maneira e aqui no meu computador outra. Eu já fiz uma postagem essa semana mostrando como que o Canva no celular ele aparece com tonalidades diferentes com as tonalidades que você enxerga no computador. Tá? Então isso é normal e dependendo da tela pode ser que as imagens escuras fiquem mais escuras ainda. Tá? Pessoal que está aqui e não, não clicou em gostei ainda, por favor, se você ainda não clicou no gostei, senta o dedo no like aí, que isso ajuda o canal a ser mais divulgado, continuar trazendo mais conteúdos e tudo mais, beleza? Só deixa eu agora eu leio o resto dos comentários aqui. Muito bem. Beleza. Por que a maioria dos elementos nas postagens sempre são inseridos na borda? Porque a informação do texto você coloca no meio.
Então, os elementos você coloca na borda, porque eles não são peças principais na postagem. Eles ajudam a complementar os espaços que estão vazios, colocar mais informação, deixar que para a pessoa, assim, quando ela bate o olho, ela identifique que aquilo ali está mostrando alguma mensagem. Então, como a gente está falando nesse caso aqui de bacon, casou muito bem a gente colocar esse bacon. Quando a pessoa olha, se a pessoa já identifica que é um bacon, né? Elas já conseguem ver que a gente está se referindo a esse tema. Então, os elementos servem para essas duas coisas, para que a gente preencher os espaços vazios e fazer com que a mensagem seja atingida para o seu cliente de maneira mais fácil, compreendida de maneira mais fácil. Até se não tivesse texto, ele já entenderia o que, que você está falando, beleza? Porque tá, como a minha logo é preta e amarela, pode ser só essa cor? Não, você pode utilizar também ele na versão toda branca ou toda amarela. Praticamente todos os logos, todas as identidades visuais sempre prevêem esses dois tipos de cor, esses dois tipos de cor. Toda preta, toda branca, e você também poderia utilizar essas versões. Pessoal, antes de encerrar a live, eu não vou poder mais ver aqui todos os perfis que o pessoal está mandando. Como é que é? Você poderia testar de forma rápida, apagar o endereço e os ingredientes? Posso, isso aí dá para fazer. Vou duplicar, vou apagar o texto, apagar aqui. Vamos colocar aqui. Aí. Beleza. Vou baixar aqui a versão 3 e vamos colocar aqui dentro. Arrastar aqui pro lado. Muito bem. Vou baixar aqui para ficar lado a lado, né? As duas postagens. Uma com as informações de endereço, ingrediente, e a outra sem essas informações. Isso vai baixar aqui. Você tem que recarregar a página. Eu acho que o Canva pode estar com algum problema na hora de baixar. Deixa eu testar novamente. Agora vai dar certo. Vamos ver aqui então a diferença de uma para outra. A gente pode ver que ficou bem mais limpo aqui, né? Por conta dessas informações. Mas as duas estão cumprindo a função que é, né, deixar o preço grande, 3 X-Egg Bacon grande também. As imagens ficaram interessantes. Daria até para aumentar um pouquinho mais a imagem aqui nessa segunda opção. Levantar ela mais um pouquinho. Mas ficou bem legal também. Você poderia testar de forma rápida, ficou muito bom. Ficou muito legal. A arte agora tem área de respiro, isso aí. Explica como muda a cor da logo. Bom, você teria que ter ela em PNG e que você teria que trocar ela utilizando o Duotone. Ela é em PNG com fundo transparente. Então, pessoal, mais uma vez, né? Na verdade, vou agradecer a todo mundo que ficou até aqui, que interagiu e aprendeu mais com essa aula que teve, que você possa aprender e colocar em prática nas suas próximas postagens todas as dicas que eu dei, as ferramentas que eu utilizei e que isso realmente faça diferença na sua vida, que você coloque em prática e veja os resultados acontecerem, beleza? Então, até quinta-feira e tamo junto.